Então, mas eu tenho um problema da tribo. O problema da tribo é que é o seguinte. Você vai lá no estádio de futebol, você vai no Coliseu, né? Os romanos. Por que tinha o Coliseu para os romanos? Era uma forma de controle da população. Sim, pão e circo. Exato. O problema da tribo e da sociedade primitiva, que vem lá atrás, é que a tribo ela vem quase que inata o programa neural de defesa da tribo. Então, o tal do arquétipo do herói ou o arquétipo do inimigo, da ameaça, está embutido na mente coletiva, vamos dizer, no instinto dessa tribo. Então, o problema da nossa espécie é que nós temos grande dificuldade de perceber que somos todos iguais, somos todos, né, mesma forma. 300 mil anos atrás, mesma forma, não. Nós criamos grupos isolados que começam a combater o vizinho do vizinho. Nós não temos uma visão estruturada ou racional de que somos todos parte de uma espécie, como os outras espécies de animais têm. E é isso que, no caso do Henri Bergson, ele chama de religião. Ele chama de religião o preenchimento deste buraco da incerteza, da tentativa de se criar uma narrativa e a tentativa de extrapolar dessa sociedade tribal fechada para incluir um grupo social muito maior, que seriam aqueles adeptos da sua fé. Eu achei muito interessante, uma coisa até poética de tentar explicar de onde vem tudo, né? Tudo isso, né? Interessante mesmo. Mas esse é o drama. Esse é o drama do cérebro que nós carregamos enquanto espécie. Ele tende a formar grupos sociais coesos, como os chimpanzés, como os orangotangos e tal, mais coesos do que eles, porque a gente consegue manter um número maior de elementos individuais, mas ele tende a formar sociedades fechadas e defensivas. Tá? Então ele entra em conflito muito facilmente com o inimigo. Né? E a gente precisa só olhar para a história da humanidade. E é isso que eu estou, nesse momento, estudando, na realidade. Eu estou tentando escrever um livro das Brainettes, finalmente, depois de anos, tentando recontar a história das grandes civilizações sobre esse ponto de vista. Entendi. O que foi que fez os mongóis tão grandes, tão poderosos, tão avassaladores? E, claro que eu não tenho a resposta, mas uma das minhas hipóteses foi basicamente a estratégia militar. Porque os mongóis formaram brainettes com seus cavalos que ninguém nunca tinha feito antes. Eles criaram um link com seus animais que permitiam eles sair de uma cidade a 300 quilômetros de distância de uma outra e numa noite, num dia de cavalgada, sem parar, atingir a outra cidade antes que elas estivessem preparadas. Então tinha-se a notícia, os mongóis estão chegando. Estão a 500 quilômetros de distância. Só que agora já chegaram. Já estão ali na esquina, filho. Outras cavalarias, outros exércitos da época deles, como se diz, contemporâneos, não tinham a mesma dinâmica. Ou eles não tinham animais de transporte em grande número, porque a Ásia Central, né, permitia que os mongóis tivessem a criação de cavalos, ou eles não tinham, só tinham infantaria. E os caras não conseguiam andar. O que os caras, né? Tanto é que os cavaleiros mongóis se alimentavam do sangue da jugular dos cavalos durante a cavalgada, misturado com leite de égua. Tá? Eles não paravam para comer. Eles não paravam para dormir, eles dormiam na cela. Tá? Então é uma mudança estratégica, militar, claro, mas é uma mudança cognitiva. Então, eles desenvolveram uma simbiose quase, né, mental com seus animais. Quem foi o principal grupo que derrotou os mongóis depois que eles invadiram Bagdá? Foi o exército egípcio dos mamelucos, que eram quem? Ex-escravos da região próxima da Ucrânia hoje, do norte da Ucrânia, da Ásia Central, que conheciam as técnicas dos mongóis e usavam animais. Foram a única que conseguiu. Os árabes não conseguiram parar. Toda aquela região em volta, né, do Oriente Médio, eles passaram por cima. Eles chegaram na Hungria, olharam para frente e falaram, não vale a pena. E voltaram, porque eles podiam chegar em Portugal, entendeu? Eles iam tomar conta de tudo. Mas eles foram derrotados por quem conhecia o método e a estratégia deles. Entendi. Né? Então, precisou uma brainette de poder igual para derrotar os mongóis. E eu acredito que a história da civilização humana é esse embate de diferentes tipos de brainettes
que, né, porque o Alexandre o Grande saiu de um lugarzinho que era a merreca da merreca, que era a Macedônia, e tomou o Império Persa. Porque ele embutiu na cabeça dos generais dele que eles eram os gregos. Aham. Que eles eram os herdeiros né, de toda aquela civilização e que, mentirosamente, Nossa, mas isso tudo é bem poderoso mesmo. é poderoso. Eu contei para você, eu acho que um dia, numa outra conversa, que quando morreu o pai dele, ele era moleque, né? Tinha menos de 30 anos. E tinha cercado de generais que tinham brigado em tudo que é canto, generais idosos da idade do pai dele, que tinham defendido o pai dele. O pai dele foi assassinado na frente do Alexandre, né? Tem a suspeita que foi a mãe do Alexandre que mandou matar o Filipe II para o filho dela tomar o poder. Mas, enfim, o Alexandre começou a fazer umas reuniões no final da noite lá, umas conversinhas de fogueira, falando sobre como ia ser o Império Persa governado pelos macedônios. Aí, depois de umas 3 ou 4 dessas, o general mais famoso do Império Macedônio levantou o pé da vida e falou: meu, moleque, quase assim, por que você não para de falar desse barato? Porque toda noite nós estamos falando de um troço que não existe, né? Ele falou: porque antes de você construir um império tangível, você tem que construir aqui. Meu, ele tomou conta do exército da Macedônia, assim, no Lero. Por quê? Porque ele tinha sido aluno de um certo Aristóteles, né? Ah, entendi. Então, ele entendeu que, apesar do exército persa ser 10, 20, 30 vezes maior, ser uma civilização muito mais avançada, ter um imperador totalmente autocrático, se ele conseguisse amalgamar os macedônios com uma mentalidade, né? Nós vamos ser, nós vamos fazer. Anos depois ele estava sentado no trono em Persépolis como imperador da Pérsia, né? Muito interessante o poder da BrainNet, Da da BrainNet, unidade. exato. Né? Agora, olha o que o Napoleão aprontou. Ah, e aí vários Não, o próprio Hitler. É. Meu, você tá num lugar que tinha a maior concentração de PhDs do mundo, Alemanha dos anos 30. O cara conseguiu convencer boa parte da sociedade que valia a pena fazer o que ele fez. É. Gente, não é... Não estamos falando de Não idiotas, estamos falando né? de imbecil. Nós estamos falando de gente extremamente intelectualizada. A Alemanha era a série dos maiores filósofos do século XIX, né? Todas músicos, artistas, cientistas, Planck, né? Os caras que inventaram a física moderna, todos lá, né? O próprio Einstein fala isso numa carta dele, né? Como é possível? Como é possível que meus colegas físicos, né? Entrem nessa, né? Queriam matar ele, colegas dele denunciavam ele e tal. Enfim, e eu tenho tentado agora, não sou historiador, evidentemente, mas eu estou tentando estudar esses grandes movimentos da história da civilização humana baseado no que a gente sabe sobre a formação de BrainNets hoje em dia, né? E o teu livro vai virar um filme também, não é? É,